Se você tem medo de falar em público, isso tá te atrapalhando e você quer aprender mais sobre isso, vem comigo que esse vídeo é pra você. Eu sou Érica Kodjayan e ajudo você, mulher, a superar a ansiedade na maturidade. Se você está acompanhando aqui meus vídeos, está compreendendo que a gente pode ser muito mais do que aquilo que a gente imaginou, seja muito bem-vinda. O meu trabalho é desenvolver mulheres na maturidade, com 40 anos ou até mais, para que a gente possa se perceber, se olhar, ressignificar algumas questões e entender que a gente pode conviver com a ansiedade de uma maneira mais saudável. Então, se você quer compartilhar a tua história comigo, seja você aluna do meu método, que é o Programa da Ansiedade Saudável, ou seja você uma seguidora, fique à vontade para me escrever. Mande a sua história no e-mail ansiedadesaudável@gmail.com, que eu terei o maior prazer de falar da sua história. Não vou falar o seu nome, eu acabo trocando aqui os nomes para preservar a identidade, mas eu acredito que as histórias elas nos ajudam demais a entender um pouco como nós somos muito mais parecidas do que diferentes. E hoje eu trouxe o e-mail da Leia, de 40 anos, lembrando, de novo, meninas, que o nome ele é trocado para preservar a identidade da pessoa que me escreveu, tá bom? Ela colocou: preciso de ajuda, tenho medo de falar em público. Ela colocou somente isso, tá? Que ela precisa de ajuda para falar em público, né? E aí, eu quero trazer um pouco também da minha história para vocês com a questão do falar em público, né? Gente, eu já falo em público há muitos anos, muitos anos. Eu tenho uma certa facilidade em falar em público, então por isso que eu acredito que eu posso te ajudar com essa questão, até porque muitas das vezes quando a gente não fala em público, a gente acaba tirando um pouco da nossa autonomia, principalmente profissional, porque o ato de falar em público te ajuda demais no ambiente de trabalho, né? Porque você precisa liderar uma equipe, você precisa expor uma ideia, você precisa encabeçar uma reunião, e se isso tá te travando, a gente precisa entender as raízes desse medo, as raízes dessa ansiedade. Eu lembro que era mais ou menos 2016, eu quis fazer um grande evento. E eu já vinha de experiências aí, de experiência corporativa, experiência em RH de grandes empresas, né? E aí eu fiquei pensando, né? Puxa, eu quero fazer um evento. E esse evento, eu tinha que alugar um auditório aqui no centro de São Paulo, e não sei se você, onde você tá, se você mora em São Paulo, se você já veio para cá, é muito caro os aluguéis, né? Então eu precisava levantar uma verba que de fato eu não tinha naquela época para poder fazer um grande evento. E aí, pensando um pouco sobre esse evento, eu fiquei pensando qual tema que poderia agradar as mulheres, né? Eu já estava trabalhando com mulheres desde então. E eu pensei, eu já sei, conciliando carreira e vida afetiva. Aí eu ainda colocava, né? Porque afinal nós queremos ser felizes nos dois. Então eu fiquei pensando, eu já sabia o local onde eu ia sublocar, eu já sabia o que eu ia falar na palestra, eu já sabia qual era o conteúdo e tal. Só que, gente, eu não tinha dinheiro do aluguel. Fiquei pensando como fazer isso. Aí eu tive uma ideia, já que o conteúdo tinha a ver com carreira, né? Eu pensei, eu vou convidar algumas mulheres empreendedoras que eu conheço para que elas possam expor os seus produtos e assim nós possamos dividir o valor do aluguel. E assim foi feito. Gente, vou compartilhar aqui algumas fotos com vocês, tá? Se for possível, a produção colocar algumas fotos aqui. Gente, tinha paleta mexicana, tinha salgado, tinha bijuteria fina, tinha tantos produtos, gente, tinha tanta coisa legal, e assim, foi um grande evento. Esse evento, ele me mostrou
o tamanho da minha capacidade, sabe? O quanto eu poderia me reinventar, o quanto eu poderia realmente criar um grande evento sem dinheiro, sem a verba, porque a verba ela foi compartilhada. Então, eu vendi os ingressos desse evento. Então, esse evento era conciliando carreira e vida afetiva. Eu fui pro palco, lotou, foi um sucesso. Eu fui pro palco. Eu subloquei então o espaço com outras mulheres empreendedoras, onde cada uma de nós arcou com valor de aluguel, e assim foi possível realizar esse evento. E graças, né, a esse compartilhamento de ideias, vieram mais pessoas para assistir o evento. E esse evento foi muito gratificante. O que eu quero dizer para você com isso? Eu já falava em público, sim, mas vocês imaginam o tamanho da responsabilidade que eu me enfiei? E se não viesse ninguém? Para quem que as mulheres iam vender, né? E se desse errado? E se me desse um branco na hora da palestra? E se? Eu quero que você reflita um pouco agora sobre o seu e se. E se eu for pro palco e me der um branco? E se eu me atrapalhar? E se eu não souber? E se as minhas mãos gelarem e meu coração palpitar? Como é que vai ser? Primeiro eu quero que você entenda muito essa questão, né, de que nós temos de querer fazer tudo perfeito. Eu não posso errar. Eu tenho que passar para as outras pessoas uma imagem de que tá tudo bem. Eu tenho que passar para os outros uma imagem de que essa palestra, essa apresentação vai ser um sucesso. E aí, meninas, eu quero conversar um pouco com você sobre isso. Um sucesso para quem? Perfeito para quem? Talvez se você erre numa apresentação, só você vai saber. Porque você que estava em poder do conteúdo, percebe? Então, tirar um pouco essa pressão que a gente se coloca, tirar um pouco essa questão de, nossa, como que vai ser daqui para frente? Nossa, e se eu errar? Nossa, e se der um branco? Eu trouxe para você aqui algumas sacadas, né? Algumas sacadas de que é possível a gente fazer. É possível a gente se transformar. É possível a gente fazer um trabalho bem feito e mesmo que ele tenha erros, ele mesmo assim ser um trabalho de excelência. Porque a gente não tá falando de perfeição, né? O medo de falar em público tem a ver com o medo da exposição. Tem muito mais a ver com a nossa interação social, o que vão pensar a meu respeito. Eu acho que eu não vou dar conta, eu acho que vai me faltar o ar, e aí a gente começa a evitar as situações. Eu quis compartilhar um pouco dessa minha história aqui com vocês. Gente, tinha tanta gente naquele evento. Foi um evento tão maravilhoso, um evento que não sai da minha memória, porque eu senti que eu poderia fazer, eu enfrentei. Então, a minha sugestão para você é que você já se comprometa. Já se comprometa a fazer uma palestra na tua empresa, a conduzir uma reunião de trabalho, a conduzir uma reunião, de repente até uma reunião social que não tem a ver com o trabalho, mas tem a ver com outros interesses, que você já comece a se comprometer, porque a gente acaba ficando escondida, e quanto mais você fica escondida, menos as suas habilidades você vai trabalhar. Então a gente precisa se mostrar. A gente precisa ter a coragem de colocar o nosso nome na lista lá e falar, ó, eu sou a próxima apresentação pode deixar comigo. Mas Érica, e se der branco? E se na hora eu não souber o que fazer? Calma, é por isso que nós estamos aqui nesse vídeo. Eu trouxe aqui 7 dicas que vão fazer com que você possa aprender um pouco mais sobre você e sobre o processo de falar em público, né? A primeira dica é fortaleça a sua autoestima. Quando a gente tem esse medo, essa insegurança, esse pavor de que parece que as coisas não vão dar certo, é porque a nossa autoestima, ela tá lá embaixo. E o que significa em termos uma autoestima baixa? Significa que nós não gostamos de nós o suficiente, que nós não confiamos em nós o suficiente, de que nós achamos que sempre nós iremos errar. Sendo que se alguém errar, a gente dá o maior apoio. Então, se você errar, se você gaguejar, se der branco, você vai estar com você naquele momento e você vai se colocar neste processo de treinamento. Item 2, a dica 2, fique no aqui e agora nas apresentações. Então, essa dica, gente, ela é valiosíssima e ela é pra vida. A gente sempre tem que estar no tempo presente, a gente sempre tem que estar focado no aqui e agora.
Quando eu estou focada no aqui e agora, o que vai acontecer? Eu começo a perceber que a minha mente está aqui agora. Então, agora eu estou gravando um vídeo com você. Agora você está sentada aí me assistindo. E vamos imaginar que você já se propôs a falar em público, você vai dar uma palestra. Então, você não vai ficar pensando, meu Deus, e lá, e a hora que chegar. Não, não. Agora é a hora de estudar a palestra. Quando eu chegar lá, agora é a hora de encarar essa situação. Então, eu costumo dizer que a vida é como um grande bolo e a gente quer engolir de uma vez. Não, é um pedaço por vez. A cada hora, um pedaço, um pouco todo dia e todo dia um pouco. E assim você fala, agora eu estou aqui conectada com a minha plateia e o meu público, agora eu vou realizar este trabalho. Agora. Faça também um exercício de respiração antes de entrar no palco. Respira pelo nariz, mentalizando a palavra confio. Expira pela boca, mentalizando a palavra entrego. Confio, entrego. Confio, entrego. Eu confio no processo da vida e entrego para a vida aquilo que tiver que acontecer. Eu saio do controle. Percebe que dica valiosa? Então fique sempre ali no aqui e agora. A terceira dica, sempre peça feedbacks de pessoas da sua confiança, claro, de pessoas que podem te orientar, de pessoas que você admira, de pessoas que você acha que sabe falar bem em público, pode ser o seu colega, pode ser o seu chefe, mas de pessoas que você percebe que dá para contar e confiar nesse feedback. E ele vai te dizer, olha, eu acho que precisa melhorar nisso, precisa melhorar naquilo, e assim você vai criando cada vez mais autoconfiança. Mas a gente tem tanto medo de feedback que a gente não pede, eu não quero ouvir, eu não quero saber. Saiba, encare isso de frente. Procure entender o que as pessoas pensaram da sua apresentação e entregue sempre cada vez mais o seu melhor baseado nesse feedback, que feedback na verdade é um espelho que te coloca na sua frente, né? Te coloca um espelho na sua frente e te apontam, ó, precisa melhorar na desenvoltura, precisa melhorar aqui nesses slides, precisa melhorar, falar um pouco mais alto, um pouco mais para fora, precisa melhorar a postura. Vai ouvindo esses feedbacks e vai ficando cada vez mais confortável para você. A dica 4, não rejeite oportunidades de exercitar. O que significa isso? Significa que toda vez que tiver uma oportunidade, dá seu nome. Ou você mesma criar a oportunidade. Percebe que nessa história que eu contei para vocês, eu criei a minha oportunidade de fazer um grande evento. Eu poderia não ter feito nada disso? Poderia. Eu estava precisando de dinheiro e aquilo era algo profissional, onde eu queria movimentar um dinheiro. E aí eu poderia ficar sem esse dinheiro? Poderia. Mas eu coloquei na minha cabeça que aquele era o meu trabalho. Conversa com você, coloca a família reunida para te assistir, para te dar uma força. Gente, tudo é realização. Tudo é fazer nessa vida, sabe? Com alegria, com coragem, com determinação. Então, você precisa estudar. Não domina um assunto, não tem problema. Você vai estudar até que você possa dominar esse assunto, até que você possa se sentir mais segura, ir lá e fazer. Né? Então o feito é melhor que perfeito. Muitas das vezes, nas primeiras vezes, não vai ser aquela apresentação uau que você estava esperando, mas faça, porque isso vai fortalecer cada vez mais a sua autoconfiança. A dica 6, tenha um material de apoio. Então você pode ter um flipchart, você pode ter uma folha, você pode ter slides, mas ter um material de apoio. E não é para ter lá um slide cheio de coisa escrita, não. São palavras-chave que vão te fazer lembrar daquilo que você tem como conteúdo. Então coloque lá os tópicos daquilo que é importante. Então vamos ter uma reunião hoje, pessoal. O tópico que a gente vai tratar hoje é redução de despesas. A gente vai agora falar um pouco melhor da limpeza e tudo você vai colocando ali em tópicos para você não esquecer e aí não vai passar nada em branco. E se o branco chegar, leva na brincadeira. Começa a rir, começa a descontrair, começa a mostrar que é normal você ter branco. Sabe, gente, tem uma coisa que a gente não... Ninguém fala isso pra gente, mas eu acho muito importante a gente parar pra pensar sobre isso agora. Que é, toda vez que você se lança, toda vez que você faz, toda vez que você enfrenta uma situação que você tá com medo, você encoraja outras pessoas, no nosso caso aqui, outras mulheres, né? Estamos entre mulheres. Você encoraja outras mulheres a fazer o mesmo. Você encoraja as próximas gerações a ter coragem, a enfrentar, a fazer acontecer, percebe?
Então é tão gostoso isso. Então não coloca isso como um peso, como uma coisa assim complicada, mas coloca isso como algo de grande valor para você, como uma superação, como viver um dia de cada vez, e assim você vai superando. A dica número 7, eu acredito que ela é tão importante quanto a dica número 1. Você lembra da dica número 1? Ela falava, né, da nossa autoestima, da gente poder trabalhar a autoestima. E a 7 é: cuide da sua autocompaixão. O que é autocompaixão? Autocompaixão e o mindfulness caminham juntos, né? Já falei aqui para vocês, né, que são as técnicas de nos deixar presentes e focadas no aqui e agora. A autocompaixão é você se perdoar. É você entender que você fez o melhor que podia, você tá do seu lado, é você não se criticar, aconteça o que acontecer. É você dizer, olha, eu fiz... Vou pegar aqui o exemplo da nossa seguidora Leia, né? Então, Leia, eu tenho medo de falar em público e preciso de ajuda. Você falou, vamos dar um exemplo que você falou. Então, a Leia tá dizendo aqui pra ela mesma, né? Eu fui, eu fiz, eu aconteci, eu engasguei um pouquinho, mas uau, que delícia, eu enfrentei a situação. Eu enfrentei a situação. E é tão gostoso isso, gente. E como um exercício de autocompaixão, eu vou deixar aqui para vocês uma atividade, uma lição de casa para você realmente fazer e depois contar para mim aqui nos comentários se você fez, se essa lição fez diferença para você e como foi isso na sua vida. Escreva uma carta a você mesma, como se fosse uma amiga. Sabe quando você escreve para uma amiga? Então seria uma amiga escrevendo para você, nesse caso. Pense nas suas imperfeições e defeitos que te façam se sentir inadequada. Então pensa, dificuldade de falar em público, medo, insegurança, fobia social, isso me faz parecer inadequada, né? Pensa um pouco sobre isso. Essa amiga vai ver os seus pontos fortes e também os pontos fracos e vai reconhecer carinhosamente os seus limites. Ela é gentil e te perdoa. Então, você pensa que você é uma amiga sua, né, que está escrevendo uma carta para você mesma. Então, você vai colocar lá os seus pontos fracos. Eu reconheço, Leia, que você tem uma dificuldade de falar em público. Eu reconheço, Leia, que você tem uma certa fobia social, fica envergonhada com pessoas que você não conhece. Eu reconheço, Leia, que você, de alguma forma, está procurando ser a sua melhor versão. Mas olha, eu também reconheço o quanto você é amorosa. Eu também reconheço o quanto você é dedicada nos seus projetos. Eu também reconheço o teu esforço e a tua vontade da sua melhora. Eu reconheço que aquilo que você se propõe a fazer, você acaba levando até o fim e acaba concretizando. Então, é como se alguém escrevesse uma carta para você. O que você vai fazer? Você vai guardar essa carta e vai usar ela como um exercício de autocompaixão. Toda vez que você precisar de uma força, de um apoio, você vai ler essa carta, que vai falar um pouco das suas fraquezas, mas também vai capacitar demais os seus potenciais. Então é um exercício muito bom, muito forte e poderoso, que vai dizer para você o quanto você é capaz. E você vai ter isso na manga, você pode até guardar na bolsa, você pode até colocar num bloco de notas do celular. Coloca onde você achar que você precisa, porque toda vez que der aquele friozinho na barriga, opa, tem a carta que a minha amiga me escreveu, então eu vou lá e vou ler essa carta. Porque quando a gente escreve para os outros, a gente tem facilidade, a gente tem habilidade, a gente fala o quanto as pessoas são maravilhosas, mas quando é com a gente não tem muito essa habilidade, né? Então a ideia é que a gente possa ter a habilidade e que sim, a gente possa ter habilidade e que a gente possa também entender o quanto isso vai nos tornar mais fortes, meninas, porque a gente precisa mesmo é de autocompaixão, a gente precisa mesmo é de se olhar, de se cuidar, de se abraçar, sabe? A minha pergunta agora é para você. Se você não cuidar de você, quem vai cuidar? Se você não começar agora um trabalho profundo de autoconhecimento, quando será? Se você não enfrentar um palco, não falar em público, agora, quando será? Se você não entender que tem tanto talento que está guardado aí dentro de você
e poderia contribuir com o mundo, com as pessoas, com a sociedade de forma geral. Quando você está guardando esse talento, você está reprimindo esse talento, muitas outras pessoas não estão sendo encorajadas pelas suas ideias, pelo seu trabalho, e aí muitas missões acabam sendo deixadas de lado. Você percebe o quanto é importante se colocar, o quanto é importante ter esta coragem, o quanto é importante falar em público, porque não é só uma questão de eu tenho medo, é uma questão de superar-se mesmo. E entender que não é só a questão do medo, é uma questão de que se eu não falo, eu também não encorajo outras mulheres a fazer o mesmo. Se eu não falo, eu também fico ali naquela minha caixinha protegida, quando na realidade eu tô aqui no mundo para somar, para fazer a diferença, para ajudar, para contribuir. Então, se te ajudar, se coloca numa posição de ajuda. Sempre que você for fazer uma apresentação, você pensa assim: eu vou para ajudar as pessoas com algo que eu sei. Eu vou para levar para as pessoas um conhecimento que para elas talvez possa fazer toda a diferença. Eu vou para poder me superar. Eu vou porque eu me amo, e justamente porque eu me amo, eu vou me desafiar. Porque aquela mãe que ama demais o seu filho, ela vai empurrar ele para a vida. E nós vamos fazer isso com a gente mesmo. A gente vai se empurrar, a gente vai se colocar, a gente vai enfrentar os medos. Porque esse medo é agora um medo. E se eu não enfrentar esse, eu não vou conseguir passar para o próximo. Então pensa, eu tava lá com receio de falar em público, ok, eu superei. Só que aí depois eu tinha um receio de fazer um grande evento, mas eu fui lá e superei. Vocês percebem? Então é através da superação, uma de cada vez, é que a gente consegue chegar lá. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, compartilha, deixa nos comentários, para que mais mulheres possam então fazer parte aqui da nossa jornada de educação emocional. Um grande beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.